light, bem leve, sorridente. Olha para o seu irmão, vê se ele está sorridente. Gente, sorria. Gente, sorrir faz bem. O crente que não ri, ele está com problema. Mas quem não tem problema, sorria. Aí, ó, a irmã dizendo, sorria, você está na PIB. Sorria. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Só pelo simples fato de você se lembrar da onde que Deus te tirou e da onde que Deus me tirou, e hoje eu tenho o privilégio e a honra de poder estar diante dele, sem culpa, sem constrangimento, livre, para poder falar com ele, para poder ouvi-lo. Gente, isso é motivo de muita alegria. Isso é um privilégio que só quem vive é quem sabe. Eu costumo dizer para algumas pessoas que se o mundo, quando eu falo mundo, eu falo as pessoas aí fora que ainda não abriram seu coração para Jesus. Se elas entendessem que elas não vão ser mais salvas, não vão ser, porque elas já são. Elas só precisam receber. Sabe por quê? João 3,16 diz o quê, igreja? Porque Deus amou o quê? Que fez o quê? Para quê? Deus, ele já deu o seu filho para salvar o mundo. O mundo já está salvo. Só que o homem, a mulher que vive nesse mundo, ainda não entendeu isso. Graças a Deus que eu e você entendemos esse propósito. Fala para o teu irmão, meu irmão, bem-aventurado é você que entendeu o propósito e vive esse propósito. Porque Jesus não vai morrer de novo. Jesus não vai morrer de novo. Ele já morreu, já aconteceu, a salvação já rolou. Agora, bem-aventurado é aquele que crê nisso. Bem-aventurado. Amém? Assim, nesse mesmo espírito, olha, hoje eu quero que você fique bem à vontade, nós não temos o slide, porque eu quero que você entenda bem o que a gente vai falar aqui nessa noite, o que a gente vai conversar aqui nessa noite. Que é uma palavra que arde muito no meu espírito, fala muito comigo. E eu tenho certeza que ela vai falar também com você, e que você vai sair daqui diferente. Não por causa de mim, mas é por causa da palavra do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja ela online, ou seja ela manual, seja ela de papel, no livro de Marcos, o Evangelho, no capítulo de número 5. Amém? Marcos, capítulo 5. Amém? Quantos já acharam? Amém? Marcos capítulo 5, versículo de número 24. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Jesus foi com eles. Estou lendo a minha versão NVI. Jesus foi com ele.
uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Feche os seus olhos, querido. Pai, que o teu Espírito Santo, que tem toda a liberdade em nosso meio, possa falar conosco aquilo que o Senhor tem preparado para essa noite. Por isso, Senhor, eu me coloco diante do Senhor e te peço que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha vontade, que não seja o meu espírito, mas que o Senhor possa instrumentalizar a minha vida para que a tua igreja, assim como eu, compreenda o teu propósito nesta noite com essa palavra. Senhor, fica à vontade em nosso meio e fala de forma clara e objetiva aos nossos corações. E que o teu Espírito Santo possa nos influenciar em nossas atitudes, daqui para frente. E que a tua vontade, Senhor, se estabeleça em nós, por nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Antes mesmo da gente estar falando, eu quero fazer uma convocação aos pais, avós, tios, mães, enfim, você que tem o seu filho, sua filha, no departamento infantil, juniores e adolescentes, que de 15 em 15 dias, nós nos reunimos aqui na garagem, embaixo, com o Ministério CRE, e oramos por todas as crianças da igreja, jovens, adolescentes, famílias, enfim, oramos pela igreja num geral. Mas por que essa reunião de 15 em 15 dias aqui na garagem com os professores do Ministério CRE e com os responsáveis das crianças? Olha só, às vezes existem algumas situações que passa com o seu filho, com a sua filha, que você de repente não está tendo aquela habilidade legal para poder conduzir, e de repente por motivos de o teu filho reagir contrário, você às vezes não toma determinada decisão. Por que nós nos reunimos aqui para orar? Porque nós entendemos que hoje, sobre a vida dessa geração de crianças, juniores, adolescentes e jovens, está sendo liberada do inferno uma legião de demônios que oprimem, aprisiona e instrumentaliza as crianças para o mal. Então nós estamos aqui orando por todas as crianças, não só da igreja, mas da Rocinha também. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos cobrir a nossa geração com as nossas orações. Precisamos cobrir a nossa geração. De repente o seu filho, sua filha tem um comportamento estranho, você não sabe a origem. Querido, eu te convoco. Domingo agora, dia 16, nós estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã, orando. E eu convoco você, que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é avó, que traz uma criança para ser ministrada pelo ministério dessa igreja. Por quê, irmãos? É a oração que vai quebrar toda a maldição da vida de todas as crianças, dentro e fora de suas casas. Porque as crianças, elas aprendem aquilo que é certo dentro de casa, mas e fora, e na rua, e no ônibus escolar, e na escola, o que aprendem?
nós muitas das vezes não sabemos. E às vezes elas aprendem com muito mais facilidade o que é errado. Estou falando alguma bobagem? Não, né? Então nós precisamos estar revestindo, cobrindo as nossas crianças com oração. E eu quero que você, responsável, faça parte desse mover espiritual sobre a vida da nova geração de homens e mulheres de Deus deste lugar que vai proclamar o evangelho na Rocinha. Amém? Estamos juntos? Juntos e misturados? É engraçado, o purê de batata. Quantos conhecem aqui as qualidades das batatas? Quantas batatas existem? As qualidades de batata. Gente, pula essa parte, a aula não é de culinária. Pula essa parte. Falaremos disso numa outra oportunidade. Voltando aqui para Marcos, igreja. Nós começamos no capítulo 5, a partir do versículo 24. Jesus foi com ele. Primeira coisa, Jesus, ele gosta de acompanhar as pessoas. Jesus, ele gosta de andar com as pessoas. Essa história que a gente leu, ela tem início no versículo 21, que fala de um certo homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. O camarada era líder. E ele, com uma situação em sua casa, vai procurar por Jesus. Olha só o que interessante. O camarada, Jairo, ele estava passando por uma dificuldade na casa dele. Ele vai atrás de Jesus. Isso tem muito a ver com a gente. Tem ou não tem? Jairo estava com uma situação seríssima em sua casa. Ele vai atrás de Jesus. Abrindo um parêntese aqui. Deus está falando com você agora. Para de levar o teu problema para quem não pode resolver. Fecha o parêntese. Esse problema, só Jesus tem a solução. Isso Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Isso direto. Porque tudo que acontece dentro de casa leva para o vizinho. Tudo que acontece dentro de casa leva para o vizinho. Tudo que acontece dentro de casa leva para o vizinho. O vizinho não vai resolver o teu problema. Agora, se tu levar para Jesus, Jesus vai mudar a história. O vizinho que eu falo, querido, não é o vizinho do lado A, do lado B, do lado direito, do lado esquerdo, não. O vizinho, ele pode ser o lado da frente, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser o primo, pode ser quem for. Eu estou falando vizinho que é para dar uma conotação de aproximação, de proximidade. Então não leve mais o teu problema para quem não pode resolver. Jairo, chefe, ele era o mestre, o líder. Ele, com um problema em casa, ele foi procurar por Jesus. E no versículo 24, onde nós lemos, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Ou seja, Jesus nunca vai deixar você com um problema. Ele vai querer te ajudar. Com certeza. Ele quer tomar par da situação. Ele quer entrar na situação. Ele quer te ajudar na situação. Porém, você precisa entender que só Ele, Jesus, pode, quer e vai mudar a história. Amém? Por que eu estou falando assim? Porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo além daquilo que você pode pensar, pedir ou imaginar, segundo o poder dele que opera na sua vida. Quantos tem o Espírito de Deus aqui? Então esse é o poder que vai mover na tua casa. Amém? Então Jesus, ele tem prazer, ele gosta de andar
andar com as pessoas. Mas só que nessa caminhada existe a multidão. Assim, a multidão, ela é ruim? A multidão, ela é ruim? Vamos depender do ponto de vista. Alguns devem estar pensando que não, outros podem estar pensando que sim. Em algumas oportunidades, a multidão, ela atrapalha. Em outras oportunidades, a multidão pode ajudar. Não vou dizer que ajuda, pode ajudar. Nesse caso, Jesus estava indo com Jairo e tinha uma multidão apertando, tal, segurando Jesus, querendo tocar em Jesus, fazendo alguma coisa com Jesus. Só que nesse percurso da casa de Jairo, da onde Jairo se encontra com Jesus até a sua casa, existe uma outra história. E é essa história que incendeia o espírito do pastor Sérgio. Que olha só, no versículo 25 de Marcos capítulo 5, diz o quê? Estava ali certa mulher. Não diz o nome, não diz o endereço, muito menos o que essa mulher fazia ali. Mas como eu creio que você, talvez, já conhece essa história, essa mulher, ela padecia de uma hemorragia e já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. E ela não melhorava. Aqui a minha Bíblia diz que, ao invés de melhorar, ela piorava. Mas houve um momento daquela situação que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Às vezes a gente lê, passa assim: caraca, uau, que fé dessa mulher, incrível a atitude dela. Mas aí a gente pode pensar numa outra maneira. Será que hoje, dia 9 de abril de 2017, século 21, será que isso ainda acontece? Ou será que só aconteceu com essa mulher e não vai acontecer com mais ninguém? É aonde a chama incendeia o meu espírito. Sabe por quê? Por diversas vezes já foi dito aqui nesse altar que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Você pode dizer comigo: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que me chama a atenção nessa mulher? Primeiro, ela lutou contra a própria ciência. 12 anos padecendo de hemorragia. Você já parou para pelo menos avaliar o que seriam esses 12 anos para essa mulher sofrendo? Esse período dela sangrando. Vamos imaginar que logo no início ela tomou as devidas providências. Ela procurou um especialista e começou a se consultar. Aí o camarada foi lá, avaliou, fez os seus exames, fez os exames ali necessários e começou a dar para ela certos diagnósticos, indicar para ela certos medicamentos.
durante 6 meses, que é mais ou menos o que os especialistas costumam fazer. Mas nada. A história, a vida, a situação não mudou. Ela procurou um outro. A ciência, naqueles dias, estava dizendo para ela: olha, isso aqui resolve. Ela ia e não tinha jeito. Ou seja, durante 12 anos, irmãos, pensa, 12 anos. E a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Historicamente falando, ela era muito rica. Muito rica. Mas só que, nesse momento aqui, ela não tinha nem aonde morar. Para pensar. Você está aqui em cima, de repente, parar aqui embaixo, por conta de uma enfermidade. Mas olha só, o que me chama a atenção nessa mulher é que ela não assim, não vou assim generalizar, mas ela não dava importância máxima para o seu problema. Qual era? A hemorragia. O que movia dentro daquela mulher, creio eu e afirmo, era a vontade de viver e de saber que aquilo não a levaria a óbito. Ou seja, eu estou sofrendo desse mal, mas desse mal eu não morro. Estou sofrendo com essa situação, mas não vai ser essa situação que vai me fazer baixar a sepultura. E aquela mulher tinha dentro de si, primeiro ponto, a vontade de viver. E ela lutou contra a ciência por causa disso. E sabe o que isso me chama a atenção? É que às vezes, por coisas tão pequenas, alguém tenta se matar, se afasta da igreja, diz que Deus não está nem aí para o seu problema, reclama do pastor porque o pastor não liga, reclama das irmãs de oração porque as irmãs de oração não vai visitar, reclama daquele irmão mais próximo, que aquele irmão mais próximo não fez um feedback, não deu um alô. Mas olha aqui, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Aquela mulher, ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer com tudo aquilo que ela tinha. O que restou para ela? A própria vontade de viver. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não sei como é que está a sua vida, sua situação, seu estágio, seu momento. Se essa crise tem devastado a sua casa, a sua família, seu tudo. Mas eu quero dar uma palavra profética para você nessa noite. Não perca o ânimo da vida. Não perca o ânimo da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque existem coisas que não é para você morrer. Existem situações que não é para o seu fim. Essa situação é para que você veja o quanto você precisa do homem da mão furada. Médicos, dinheiro, tudo. Mas quanto mais ela precisou dos seus recursos não pôde fazer nada por ela. Aquelas propagandas que passavam na televisão, hoje não passa mais. Com o cartão de crédito você pode comprar tudo, menos a vida,
felicidade e etc. Essa mulher, ela poderia ter comprado um hospital, eu creio com esse dinheiro todo que ela gastou. Mas eu creio de todo o meu coração que ela não poderia comprar saúde. Ela não poderia comprar saúde, como não comprou. E a situação dela, meus amados, era algo que só descia. Só descia. Aí, ela começou a fazer parte da multidão. Se a gente for avaliar culturalmente o estágio dessa mulher, a mulher que estava nesse momento, nesse momento de fluxo sanguíneo, ela tinha que ficar fora, ela tinha que ficar afastada, ela não podia estar entre os demais. Mas veja que a situação dessa mulher era tão, digamos assim, tão forte para ela, que ela não estava preocupada com isso não. Ela queria achar um meio de mudar a sua história. Ela estava procurando um meio de mudar toda a sua situação. E nesse momento em que Jesus não estava procurando por ela, Jesus não estava indo ao encontro dela, ele estava indo para a casa de Jairo. Essa mulher então, ela entra em cena, ela se apresenta, mas aí ela luta contra a ciência, como eu disse. Ela tinha muita vontade de viver. Mas como, pastor, a gente consegue viver assim? Mal, doente, cabisbaixo, sem dinheiro, à margem da sociedade, ninguém liga para a gente, pastor. Como é que a gente vai continuar vivendo? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A sua vida, ela independe de dinheiro, ela independe de pessoas, ela independe de recursos, ela independe de qualquer coisa que seja material sobre essa terra. Hoje, eu quero dizer para você o seguinte, que a sua vida depende de duas coisas. Quais são? A tua fé e Jesus. Por que eu estou dizendo que depende de duas coisas? A tua fé e Jesus. Um dia alguém escreveu que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. O que é confiar em carro? O que é confiar em cavalos? É confiar no seu próprio recurso? É confiar naquilo que você tem? E o que significa fazer menção do Senhor? Significa, ainda que eu não tenha nada, ainda que as circunstâncias digam que eu não vou conseguir, ainda que as circunstâncias apontem o meu fracasso, e ainda que a crise diga que eu não vou ter mais perspectiva de sucesso, o meu Deus, Ele é suficientemente poderoso para mudar toda essa situação e me fazer chegar aonde eu quero, porque eu tenho desejo, eu tenho sonho, eu tenho vontade, eu tenho em mim fé no meu Deus. Então, querido, recursos, perspectivas humanas, isso não pode fazer você chegar a lugar algum, irmãos. Olha, essa semana Deus, Ele tem falado comigo de tantas coisas, mas de tantas coisas. E Deus, Ele me fez dar uma folheada na história de Abrão e ver o quão Deus foi generoso com esse homem. Aparentemente,
essa mulher aqui, ela não tinha mais nada. Ou seja, realmente ela não tinha mais nada. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Deus, ele chama Abraão com uma promessa, mas só que bota o cara no deserto. Tem como sobreviver no deserto, igreja? Pergunta para o teu irmão, tem como sobreviver no deserto? Dá? Você conseguiria sobreviver no deserto? Essa mulher estava vivendo um deserto. Sem dinheiro, sem casa. Quem dava comida para ela? Quem dava água para ela? Quem sustentava ela? Você parou para pensar já? Quantas vezes você já leu essa história? Mas você nunca parou para se perguntar quem sustentava essa mulher? Ela não tinha trabalho. Ela não tinha marido, não tinha filho, não tinha ninguém. Era só ela e o mundo e a multidão. De repente você pode estar assim: pastor, eu não tenho ninguém. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu marido me abandonou, meu filho me abandonou. Mas Jesus não. Jesus está aí. Pode o mundo inteiro te abandonar, querido, mas o meu Deus, o teu Deus, ele não te abandona. Deus, então, ele começou a trabalhar com Abrão no deserto. Não tem nada a ver com essa história, mas eu estou fazendo esse paralelo para você entender que Deus, ele é tão bom que ele não quer nem saber o estágio no qual você se encontra. Ele quer mudar a tua história. Pastor, mas eu pequei, fiz muita besteira, fiz muita lambança. Não importa. Não importa. Eu creio num Deus que perdoa. Eu creio num Deus que liberta. Eu creio num Deus que sara, que salva, que faz um milagre, independente da tua situação agora. Você só precisa de duas coisas. Qual? É fé e crer em Jesus. Eu tenho fé para Jesus mudar a minha história, então eu sei que ele vai mudar. Jesus não veio para aquela mulher. De repente você fala assim: pastor, a vida de fulano é tão boa, depois que fulano realmente tomou uma posição com Jesus. Mas Jesus não veio só para ele. Jesus não veio só para ela. Jesus veio para você também. Jesus não estava nem aí para aquela mulher. Ele estava preocupado com a situação de Jairo, que ele tinha deixado na casa dele. Uma filha também de 12 anos que estava à beira da morte. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui precisam de Jesus? Aonde você vai encontrar Jesus? Será que é na balada? Será que é no pagode? Será que é no bar? Será que é num prostíbulo? Jairo, ele era encarregado, chefe da sinagoga. Ele sabia por quem procurar. E ele foi ao lugar certo. Jesus, ele sempre andou nos templos, nas sinagogas, ensinando, pregando, ministrando, falando sobre o reino. Irmãos, para de olhar simplesmente para a situação, as coisas periféricas, o que está à sua volta. Você que está vendo aí pela internet, ouvindo, para de olhar para a situação, para as coisas periféricas, para as coisas que têm tirado o teu foco daquilo que é o melhor de Deus. Olha para Ele, que é Ele que vai mudar a tua história. Jesus estava indo com Jairo, a multidão apertando, querendo. Aí, essa mulher se aproxima. Irmãos, quando a gente quer alguma coisa, a gente não mede esforços. A gente vai atrás até conseguir. Eu
não sei quantos hospitais aquela mulher passou, pela mão de quantos médicos ela passou. Mas olha, estava ali a maior oportunidade da vida dela. A multidão, nesse momento, estava fazendo as duas coisas que eu disse: atrapalhando e ao mesmo tempo ajudando. Pastor, explica esse negócio que está dando nó na minha cabeça. Por quê? Jairo tinha pressa. Ele tinha ido buscar Jesus porque ele tinha pressa. Mas a multidão, época de fim de ano, quem gosta de andar em calçadão aqui? Shopping, dá para andar? Você vai ali no Emoções, final de ano. Mexi com você agora. Dia 24 de dezembro, você é doido para comprar aquela sandalinha para passar o Natal. Você vai no Emoções porque você descobriu que tem uma lá por R$20. E disseram para você que ela é linda. Mas o Emoções está cheio. Você olha do portão assim, você pensa 1, 2, 3, 10 vezes. Aí você cria coragem e entra. Aí até você chegar lá naquela banquinha onde é que tem aquela sandalinha bonita de R$20. Quando você chega, venderam a última. Acabou o teu Natal. A multidão te ajudou. A multidão te ajudou. Você estava doido pelaquela sandalinha. Não te ajudou. Mas aí, hoje fica mais fácil. Você tem o Zap. Fulana, você vai no Emoções? Vou. Olha, eu ainda estou no trabalho, vou sair tarde. Compra uma sandália assim para mim, de R$20, depois eu te dou. A pessoa vai comprar. Vai atravessar a multidão por você e vai comprar a sandália para você. Um ponto, a multidão estava atrapalhando Jesus de chegar até a casa de Jairo. Por outro lado, a multidão ajudou, porque aquela mulher teve como chegar até Jesus. E quando aquela mulher chegou até Jesus, ela fez aquilo que ninguém esperava. Ninguém tinha conseguido. Pode começar a glorificar a Jesus, porque o teu milagre já chegou. A restauração já chegou. Aquela mulher toca, mas o que chama a atenção foi que ela não tocou por tocar. Às vezes a gente fala assim: não, eu vou para a igreja porque Jesus, sei lá o que Jesus vai fazer na minha vida, eu vou para a igreja. O que Jesus quiser fazer na minha vida, Ele faz, está tranquilo, Ele faz. Eu vou para a igreja hoje. Poxa, não tem um programa na televisão bacana, então eu vou para a igreja. Gente, sinceramente, Jesus não merece esse tipo de comportamento. Tinha uma multidão de gente apertando Jesus, mas não queria nada com ele. Não queria nada dele. Sabe por quê? Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós nos achegamos a Jesus, nós precisamos de duas coisas. Olha eu com as duas coisas de novo. Saber realmente o que nós queremos é a primeira. O que de fato eu quero quando me aproximo de Jesus.
Essa é a primeira. O que de fato eu quero. E a segunda é: eu sei, eu tenho a certeza no meu coração de que o que eu quero, do que eu preciso, só Jesus tem para me dar. Essa mulher então foi lá e por trás da multidão, aquela coisa toda, foi ali abrindo espaço, rastejando, porque ela não tinha forças para andar. Ela tocou em Jesus. Pela fé, toque em Jesus, querido. Jesus para. Jesus faz aquela pergunta clássica: quem me tocou? Os discípulos param: poxa, mestre, a multidão está aí quase te amassando, de tanto te apertar, e o Senhor pergunta quem tocou? Querido, eu quero que você vá comigo para o versículo de número 28, para a gente começar a encerrar. Diz assim, querido: porque pensava. Repete comigo: porque pensava. Mais forte: porque pensava. Se eu tão somente tocar. Repete comigo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Antes de você dar glória a Deus, quantas das vezes você pensa e não age? Jesus, o Senhor conhece o meu pensamento. Jesus, o Senhor sabe o que eu estou pensando agora. Jesus, você conhece o meu coração. Sim, Jesus conhece. E daí? Não vai fazer mais nada? Não vai dar um passo de fé? Uma atitude de fé? Veja bem. Primeiro verbo que aquela mulher pensava. Pensar. Primeiro verbo. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Aquela mulher pensava. O que ela pensava? O que aquela mulher pensava? O que aquela mulher pensava, igreja? Você não entendeu. Aquela mulher pensava o seguinte: essa é a minha oportunidade de mudar a minha história. Aquela mulher pensava. Primeiro verbo. Segundo verbo, tocar. Eu preciso chegar até Jesus, porque tocando nele eu sei que eu vou alcançar o meu milagre. Tocando em Jesus eu vou alcançar o meu milagre. Terceiro, ficarei curada. Verbo ficar. Aí eu dou para você algumas alternativas. Quais, pastor? Você quer ficar do jeito que você está? Ou você quer ficar melhor? Aquela mulher tinha essas duas alternativas: ficar do jeito que ela estava ou melhorar a sua situação. Mas ela não só pensou nessa possibilidade, ela agiu de acordo com a fé que ela tinha.
Pastor, mas como assim? Ela não ficou só na imaginação. Ela não ficou só no pensamento. Ela decidiu por mudança. Alô, ela decidiu por mudança. E quando ela decidiu por isso, a vida dela transformou-se. A situação dela resolveu. Por quê? Fica de pé. Por quê? Aos olhos humanos, era impossível. Mas em Lucas 1,37, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Pastor, a minha vida está complicada, é impossível, pastor. Lucas 1,37 para você: nada é impossível para Deus. Repete comigo, querido: nada é impossível para Deus. Fala para o irmão que está do teu lado: meu irmão, nada é impossível para Deus. Nada. Alguém sabe dizer para mim o que significa nada? Hã? Nada. Nada mais nada é o quê? Nada menos nada quanto dá? Nada vezes nada. Nada dividido por nada. O que é impossível para Deus, querido? Nada. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, independente a situação que você esteja vivendo, independente do modo que você chegou aqui dentro dessa igreja nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida a liberação do milagre sobre você, porque para o meu Deus o teu problema não é nada. Para o meu Deus a tua situação ela é solúvel. Para o meu Deus a tua vida ela tem jeito. Para o meu Deus tudo o que você pensa, sonha, projeta para você não vai acontecer. Já aconteceu em nome de Jesus. Melhor do que nós. Olha o nada aí de novo. Nada. Mas ela fez o que nós precisamos, podemos, devemos e vamos fazer. Fará atravessar a multidão de problemas e ir de encontro a Jesus. Atravessar, romper com todas as barreiras e tocar em Jesus. Sabe o porquê que às vezes você acha ou achava que as coisas não iam mudar? Sabe por quê? Porque você tem calado a voz da fé no teu espírito. E quando você cala a voz da fé no teu espírito, sabe quem é que brada dentro de você? A incredulidade. E nessa noite, como profeta de Deus,
eu calo a voz da incredulidade na tua vida e libero a voz da fé em Jesus sobre você. É isso que o Senhor Jesus tem feito para a minha vida, para a vida do pastor Emerson e para a vida do pastor Ed. Porque o que Deus fez nas nossas vidas, Ele vai fazer isso para eu e você, para eu e eles liberarmos sobre você, igreja, essa palavra de fé. De fé. Sabe por quê? O medo vem, a dúvida vem, a incerteza vem. E com isso, a incredulidade se agiganta dentro do crente. Mas eu profetizo sobre a tua vida, libero sobre a tua vida essa palavra profética, essa palavra apostólica, de que o espírito da fé é o espírito que move a tua vida. Porque foi esse espírito que Deus liberou para a igreja. Espírito de fé e ousadia. Não foi espírito de medo. Não foi espírito de temor. Foi espírito de fé. Ousadia. Creio. Mas vai ser o Espírito de Deus sobre a sua vida. Não tem circunstância, não tem problema, não tem nada que vá paralisar o crente da primeira igreja batista da Rocinha. Querido, saia daqui hoje. Saia daqui hoje. Não incentivado por uma palavra emotiva. Porque eu não estou liberando para você uma palavra emotiva. Estou liberando para você uma palavra de ousadia e fé. De ousadia e fé. Para que a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua vida seja de conquista. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós temos crido. Nós temos crido como igreja. Que aquilo que o Senhor tem determinado para esse lugar é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Mas o Senhor precisa de um povo que tenha fé. E eis aqui o povo. Esse é o povo. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre a vida dos teus filhos esse espírito que tomou essa mulher no último momento
Senhor, aquela seria a última oportunidade dela. E ela fez o uso daquilo que, em 10 minutos, ela ouvindo falar de Jesus, ela gerou fé. E a fé dela gerou uma transformação no seu interior. E essa transformação no seu interior levou a ela a agir de uma forma sobrenatural. E essa ação sobrenatural que ela realizou gerou para ela cura no seu corpo físico. Deus, que nesse lugar o Senhor encontre homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Homens e mulheres transbordando do teu Espírito Santo. Pai, e aqueles que ainda têm medo de se lançarem nessa atmosfera de fé, que o Senhor trate através da tua palavra. Porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. E eu dou graças a ti, que nesse lugar, o que não tem faltado é a tua palavra. E então, que a fé se mova dentro de nós. Então, que a fé se mova dentro de nós. Oh, Espírito Santo, visita a tua igreja. Toma o teu povo, consolide essa palavra, consolide essa palavra no coração dos teus filhos. Consolida, Espírito Santo, essa palavra no coração do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Consolida, Espírito Santo, essa palavra no coração da tua igreja, em nome de Jesus. Oh Deus, glórias ao teu nome, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.